Neste vídeo, excepcionalmente, eu vou indicar um livro que não é um livro técnico de engenharia como esses aqui, mas é um livro que se encaixa bem com a realidade das pessoas que assistem aos vídeos aqui do canal do Electron, que é um livro de estudos sobre como estudar de forma mais eficaz. O nome dele é Estudo Eficaz. O autor dele é o professor Dr. Ivan Guilhom Mitoso Rocha. Eu conheço o Ivan pessoalmente, ele é formado no ITA também em Engenharia Eletrônica e hoje ele é professor de Física no ITA e ele tem conteúdo aqui na internet também. Você pode ver o canal no YouTube dele, Física em Nível Olímpico, a página no Instagram também. Vou deixar aqui os links aqui embaixo e também, claro, como eu sempre faço, link para você adquirir o livro caso tenha interesse, e-book ou versão impressa mesmo. Veja aqui na descrição como é. Dessa vez não é link de afiliado para a Amazon, não está disponível na Amazon, mas veja aqui no link como que você pode adquirir caso tenha interesse. Aí eu vou falar aqui neste vídeo o que eu fiz, o que eu achei deste livro. Eu ganhei de presente do Ivan recentemente. Primeiramente agradeço pelo presente e começando, bom, eu gostei bastante do que está escrito aqui, muita coisa do que eu acredito sobre como um estudante deve conduzir sua vida de estudo, sua rotina, está de acordo com o que ele escreve aqui, mas claro, exige um certo trabalho para conseguir reunir esse conhecimento, essas orientações aqui num livro só. Claro que não é nada de fórmula mágica, de alguma fórmula pronta que você segue e magicamente você vai obter estudos, mas ele fala de várias coisas aqui, dá para ver pelo título aqui, ó, pelo subtítulo, não sei, Inteligência, Virtudes e Provas. São algumas coisas que eu li aqui bastante sentido e que eu lembro agora, mais aqui no início, sobre essa parte de inteligência, que eu já falei antes, né? Muito do que você precisa para estudar não é ser um gênio da humanidade, não. Precisa mais de comprometimento, mas também precisa, claro que uma formação boa desde criança, uma nutrição boa e cuidar bem do sono e vida saudável, esse tipo de coisa facilita bastante que você seja capaz de sentar e estudar. Aí, logo no início ele fala das partes de virtudes, porque ele também acredita numa ideia que eu também defendo, que é o estudo, ele deve ter um objetivo de ir além de uma simples aprovação em um vestibular, em um concurso, tirar boas notas em provas. Ele deve ter um significado maior na sua vida e de forma que a aprovação no concurso seja aprovação no vestibular, passar nas provas, seja algo mais intermediário, talvez seja um sinal de que seus estudos estejam indo bem. Aí ele fala assim dessa parte de virtudes que relaciona também com a parte de ética acadêmica, porque não adianta ter vamos passar um macete aqui para passar bem na prova, que às vezes transgride o limite da ética, não. O intelecto, a memória, a vontade, sobre a motivação, para você não depender da motivação. Hoje eu estou motivado para estudar, hoje eu não estou. Não dá para chegar muito longe com esse raciocínio. Construindo o ambiente de estudo, coisa que eu também acredito bastante, que é bom você ter um ambiente bem organizado para você conseguir se concentrar. Há outros fatores envolvidos também que ele fala aqui, importância do estudo diário. Não dá para você querer, eu vou estudar, fazer um viradão na noite anterior para estudar para a prova. Não, conhecimento não se consolida dessa forma, é de pouquinho em pouquinho que você alcança um maior de alguma disciplina, de algum assunto. Rotina, também acredito que você privar um pouco da sua liberdade e estabelecer uma rotina, você mesmo, acaba sendo, paradoxalmente, libertador em um outro sentido, no sentido de que você consegue conduzir sua vida quando você tem uma rotina e você consegue estudar, consegue trabalhar, porque viver uma vida louca não leva a lugar nenhum na minha forma de pensar. Bons hábitos de estudo, postura em sala de aula. Uma coisa que eu lembrei agora que ele fala, que eu acho que é válida a distinção entre assistir aulas e estudar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você pode assistir a aulas, que é algo realmente
importante, algo realmente que agrega valor, mas isso por si só não basta. Você tem que pegar o livro, o lápis, a caneta, o papel, a lapiseira e escrever, estudar, fazer as contas por conta própria, rabiscar papel, jogar fora. Isso também acredito bastante. Bons hábitos de estudo, tá? Plano de estudos. Essa é uma parte que eu acredito que eu nunca fui bom vou montar um cronograma de estudos. Eu passei 3 anos para estudar o vestibular do ITA. E basicamente meu plano de estudos era, vou estudar o que está sendo ensinado e o que eu estou sentindo que precisa estudar e tal, mas assim, esse dia eu vou estudar isso, esse dia que eu vou estudar aquilo, aquele horário eu vou estudar aquilo. Eu não acredito que seja bom ter um cronograma bem rígido, mas eu acho que é melhor ter um cronograma bem estabelecido, melhor do que eu utilizava. Ou seja, eu estudei esses 3 anos para passar no vestibular, consegui passar, mas não recomendo que você vá simplesmente da sua cabeça. É bom que você faça um plano para um mês, assim, para você conseguir se guiar. Aí dá para ter uma noção. Claro, aí tem uma outra coisa aqui que ele fala que eu também acredito. Não dá para você pegar um plano de estudos da internet montado genericamente para qualquer pessoa. Não, você tem que montar o seu considerando a sua rotina de estudos, aí trabalhando sob pressão. O Ivan, para quem não conhece, ele é medalhista de Olimpíadas científicas, Olimpíadas de Física principalmente. Aí, enfim, ele tem experiência com estudos de alto nível. Esse pessoal tem bastante lá no ITA, né? Aí, por isso que ele fala alguns exemplos que ele dá de estudos para Olimpíadas. Olimpíadas de Física, tem de outras matérias também, de Química, de Matemática. Aí o valor dos desafios, objetivos possíveis de uma prova. Aí, mais a parte final do livro, ele fala como que você pode encarar uma prova, quando você está já chegando lá na época de de sentar e fazer o exame que vai, de certa forma, decidir sua vida, não de forma definitiva, mas tem um grande peso na sua trajetória futura. Então ele mostra algumas técnicas, algumas dicas para você ir melhor nas provas. E claro, ele mostra isso só depois de todo essa base que ele fala de virtudes, de você concentração de estudos e resgatando a concentração e motivação e formas mnemônicas, como utilizar frases mnemônicas sem que isso acabe com o objetivo principal do estudo. Aí depois que ele fala dessa parte de como ir melhor nas provas. Aqui tem umas técnicas que pode parecer óbvio para algumas pessoas, mas para outras pessoas não é, porque por experiência própria eu percebo que tem gente bem perdida, digamos assim, na internet quando o assunto é o que fazer para estudar e o que não fazer. Está fazendo várias coisas que não fazem sentido. Aí nessa parte de resolver questões para uma prova, sempre existe alguma coisa assim que você pode, principalmente em questões de múltipla escolha, a questão tem A, B, C, D, E. Algumas coisas você pode olhar assim, isso aqui não faz sentido, letra B, letra C. Aí você já vai aumentando sua chance de acertar. Às vezes você não sabe exatamente como faz a questão para encontrar a resposta, mas você quer angariar alguns pontos ali e existem algumas técnicas para fazer isso. Por exemplo, senso físico das alternativas é para calcular, por exemplo, nessa questão aqui, o valor de um raio, que é uma medida de comprimento. Aí você olhando a figura, você tem como intuir, dá até para dar uma noção aqui, né? Tem como intuir que, olha, esse aqui é pequeno demais, essas 2 primeiras letras, então, e as outras 2 são grandes demais. Às vezes você chega à resposta correta sem nem fazer
contas, se você tiver esse senso físico, aí também em algumas outras você não consegue eliminar todas as demais respostas erradas, mas você consegue eliminar algumas, então você aumenta a sua chance de acerto. Você pode particularizar alguma situação de exercício. Por exemplo, tem um exercício aqui de um camundongo subindo um cilindro. Aí você pode imaginar, o que acontece se o camundongo foi infinitamente pesado, se o cilindro foi infinitamente pesado. Aí você apela para a sua intuição física, assim, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Aí você vê qual que é qual das alternativas que se enquadra nesse raciocínio, aí você acaba eliminando. Isso são umas técnicas bem interessantes. E é claro, todas essas técnicas aqui, não adianta nada chegar assim com essas técnicas, essas técnicas aqui para passar no vestibular, que não dá, até porque só com isso você não resolve a totalidade da prova, mas depois que você já estudou bastante e quer tentar ir além, conseguir alguns pontos além, essas técnicas são bem válidas. Uma que eu achei bem interessante é a parte do triângulo aqui, né? Uma questão sobre um triângulo aqui, um triângulo qualquer. Então vamos tentar imaginar que ele é equilátero e fazer as contas aqui, aí a gente vê que algumas respostas não fazem sentido e a gente descobre, às vezes acaba encontrando a resposta exata do problema, nem sempre, mas já aumenta. Algumas técnicas assim que, caligrafia para questões dissertativas. Nem todos os vestibulares têm questões dissertativas, em todas as disciplinas, pelo menos. Tem a redação, que algumas pessoas precisam prestar mais atenção para escrever de forma mais legível e organizar melhor as ideias. Então, até puxando um gancho para dizer aqui, o estudo é de forma geral, não é, vou estudar só matemática, física, negócio de redação, não sei o quê. Não, tem que estudar tudo para você saber bem. E, como eu falei, o estudo, como ele defendeu lá no início, que eu acredito que faz sentido, ele deve servir a um objetivo maior, porque o estudo pensando assim só em uma aprovação numa prova ou um prêmio artificial dado, sei lá, pelos pais, assim, isso não agrega muito à vida da pessoa. É interessante pensar em um alvo maior. Pois bem, é isso que tem aqui no livro. Claro, aqui no livro você vê isso de forma bem mais detalhada, com mais calma, citando exemplos pessoais da experiência do Ivan. Ele é professor já há bastante tempo, antes de ser professor no ITA. E, para finalizar, novamente eu lembro que você pode olhar os links aqui na descrição, o link para saber como que você pode comprar este livro aqui, seja a versão física, seja a versão digital, ou também conhecer ele no canal do YouTube ou a página no Instagram. Pois bem, todos os links vão estar aqui. Eu agradeço a atenção. Se você já leu esse livro, deixa seus comentários e até o próximo vídeo.